Olá, você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Nicole. Eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que é como a imagem que você tem do seu marido interfere e reflete naquilo que ele vai ser, o que ele é, o que realmente ele sente dentro de casa ou fora dele, quando ele lembra daquilo que você transmite a ele. Então vamos falar um pouquinho dessa imagem que você tem do seu marido. O que você pensa sobre o seu marido? O que você tem aí na mente quando a gente pergunta pra você como você o vê? Como você enxerga o seu marido? Então você já deve ter uma resposta pronta aí na sua cabeça. A gente precisa lembrar que homem e mulher são espelhos um do outro. E Provérbios vai falar exatamente sobre isso pra nós. Isso aí. Eu vou colar aqui. Vamos lá, Provérbios 27:19 diz: Como, olhando para a água, a face reflete a face, assim o coração de alguém acha seu reflexo em outro. E a tradição judaica explica que essa é a base dessa fala de que marido e mulher são espelhos um do outro. Porque marido e mulher vão se refletir dentro do relacionamento. Então, quando eu penso algo do meu marido, isso vai se refletir no meu comportamento e na minha fala. Por isso eu preciso sempre tomar cuidado sobre quais são esses pensamentos e a qualidade deles. E por isso também que aqui a gente sabe que a esposa tem um grande trunfo nas mãos. O marido também, mas a mulher ela foi feita justamente para dar o direcionamento. E eu sempre falo que o grande papel de uma esposa é potencializar o seu marido, é tirar dele o melhor. Então, a maneira como eu penso, como eu enxergo o meu marido, vai me direcionar para quais comportamentos e palavras eu direi a ele. Então, você, muitas vezes, pode se omitir, você, às vezes, pode não dizer muitas coisas, você pode ver que seu marido ele é tão bom no que ele faz, e aí você acaba nem elogiando mais, porque você pensa, vou elogiar ele de novo pra quê, se ele é muito bom no que ele faz. Mas cada palavra é como uma semente, e essa semente vai deixando o seu marido se sentir cada vez melhor, vai ajustando a autoimagem que ele tem dele mesmo, porque marido e mulher são um só, sendo um só, um alimenta a autoimagem do outro. Se você deixa de dizer algumas palavras, se você acha que as suas palavras já não têm mais importância, porque há anos você elogia ele, não. Você precisa lembrar que você potencializa aquilo que tem de melhor no seu marido. E essa é a grande mágica que a mulher tem. A mulher tem a capacidade de transformar um homem comum em um homem de alto valor. Veja o que é o super-homem. Ele se torna, ele está sempre como Clark Kent, mas ele se torna super-homem para salvar a sua amada. E é exatamente assim que a gente tem que pensar no casamento. E outra coisa importante pra gente falar é que o homem, ele se move com a honra da esposa. Sim. Então, quando o homem não se sente honrado dentro de casa, e isso não, a gente não tá falando aqui de ser humilhado dentro de casa. Aí é outro assunto, é para outro perfil. Aqui a gente tá falando de um casamento que funciona. Só que a gente tem que entender que o casamento funcionando de uma forma normal e natural, ela a longo prazo tende a ficar cada vez mais morno, né? Então a gente sempre traz aqui a questão do alto valor, por quê? Porque a gente sempre olha um nível acima do que todo mundo está fazendo, né? Então quando o homem ele recebe da esposa um incentivo, né? Um patrocínio, né? Emocional, isso faz com que o homem se torne cada vez mais poderoso para exercer o seu papel. Sim. Então, o fato do homem ser um homem de valor por intermédio da esposa é porque a esposa realmente se dedicou a ser uma esposa de alto valor, né? Então, quando a gente fala de alto valor, a gente está falando de algo acima da média. Algo que realmente precisa de trabalho duro, precisa de longo prazo, precisa de paciência e precisa realmente disso que você falou, né? Toda hora plantar uma semente. Porque uma semente plantada em muitos locais, né? É só aí depois esperar a chuva chegar e a coisa funcionar e fluir. Então, um marido de alto valor, ele vem a partir de uma esposa de alto valor, porque entra na questão do espelho. Um é reflexo do outro. Sim. Então, quando o homem ele é valorizado, principalmente dentro de casa, diante dos filhos, diante da família, não é diante dos outros, não. Né? Quando a gente lê Provérbios 31, fala que o marido da mulher virtuosa é respeitado na porta da cidade. Sim. Só que a gente tem que entender também que a porta da cidade é a porta de casa também. Então, dentro de casa, o marido deve ser honrado e respeitado pela esposa. Sim. Então, nas pequenas coisas, porque muitas vezes os filhos vão enxergar um posicionamento da mulher e do homem dentro de casa, que vão ver isso em outras famílias e vai falar assim, isso é normal, isso é comum, e vai replicar isso daqui a um bom tempo quando eles forem formar suas famílias. Então, o nosso intuito aqui é sempre trazer algo acima da média, porque é dentro de casa que você vai trilhando esses caminhos, né? Então, tomar cuidado com algumas brincadeiras dentro de casa, né? Como você faz assim pra meio que um tirar o outro. Então isso pode trazer uma expressão
um ruído, né, para os filhos, né? Então é dentro de casa, é diante dos familiares, do pai, da mãe, do sogro e da sogra, que você vai demonstrar realmente ser uma pessoa diferente, um homem ou uma mulher de alto valor, e vai fazer com que o seu casamento flua de uma maneira diferente também. Lá em Provérbios 31, 26, fala assim, ó. Ela abre a sua boca com sabedoria e sua língua é lei da bondade. Então, o que a gente fala precisa refletir essa lei da bondade, precisa ser comandada por essa lei da bondade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa pensar coisas boas do nosso marido e entender que o pensamento, o padrão de pensamento que a gente possui, ele vai repercutir no nosso dia a dia. Então, se eu penso que meu marido pode mais, que ele é capaz, que ele vai conseguir, eu preciso fazer com que isso chegue nele, para que ele tenha a dimensão do quanto eu acredito nele, o quanto eu honro a vida dele, o quanto eu torço por ele, o quanto eu tô do lado dele. E essa lei da bondade, ela vai ser o reflexo do nosso coração, desses padrões de pensamento. Então, o meu coração, ele precisa estar cada vez mais repleto de bondade para falar isso e demonstrar isso pro meu marido. E principalmente nos momentos em que a gente vê que tem os pequenos estresses do dia a dia. Essa lei da bondade, ela precisa comandar as nossas ações e os nossos pensamentos. E para isso, é muito legal a gente trazer um princípio também, que é o princípio do julgar favoravelmente. Então, é sempre procurar enxergar o lado bom, o que poderia estar acontecendo para ele agir daquela ou dessa forma. Porque ninguém é perfeito. E quando você perceber algo que possa te incomodar, sempre lembrar, o que será que ele pode estar passando? Ah, ele esqueceu de levar o lixo. Ah, mas ele estava trabalhando, ele estava cansado, ele estava, sabe? Ele é homem. Ele é homem, ele esquece. Duas coisas ao mesmo tempo, né? Então... E as pessoas, elas tendem a falar, ah, mas isso aí você tá passando pano. Ah, mas você é muito mole. Não, não é sobre isso. É sobre você entender que quando você julga favoravelmente, você tá dizendo pro seu marido que você o entende. E que não é um casamento chato, a ferro e fogo, onde tudo é feito sob a sua lei. Mas que você entende que existe um ser humano ali, que tem falhas e que tá tudo bem. Porque é isso que faz um casamento ser acima da média. É quando a gente aprende a julgar favoravelmente, a olhar pelo lado bom, a buscar a bondade a cada segundo. E isso é determinante para a forma como o marido vai se ver. Então ele não vai se autopunir quando ele errar. Ele não vai se achar ruim. Ele não vai se achar um marido péssimo. Mas ele vai olhar para ele mesmo da mesma maneira com a qual você o olha. Ele vai olhar para ele mesmo e ele vai pensar em características que ele tem a partir daquilo que você diz para ele. E até porque o homem está aqui para uma missão. E a nossa missão como homem dentro de casa é honrar nossas esposas. Então quando a esposa fala, poxa, começa a trazer pontos positivos, né, julgando favoravelmente, o que o homem entende? O homem entende que ele está sendo honrado e ele precisa de alguma forma ter mais força para honrá-lo de volta. Porque o espelho não é só você olhar para as coisas negativas e ver o negativo dentro de você também, mas olhar no outro coisas boas para que você entenda que isso também reflete em você. E um refletir no outro, julgar favoravelmente faz com que o homem também vá, ao passar do tempo, também fazer esse movimento de julgar favoravelmente. Então, aquela cena de acusação, de um apontar o dedo para o outro, né, em casos específicos, isso não vai acontecer, porque sempre essa questão do julgar favoravelmente está em pauta. Então, eu acho que a grande lição que a gente tira desse vídeo de hoje é que você olhar o outro como espelho faz com que você coloque atitudes elevadas para que essa unidade entre o casal funcione e, sim, torne o casamento acima da média. Porque o que a gente mais vê são críticas, né? Dentro de um relacionamento comum, há críticas, né? As pessoas até falam, né? Não é normal ter briga no casamento. Não, não é normal. Não é normal criticar. A crítica, ela destrói a alma da mulher. A crítica, ela destrói a honra do marido. Então, esses pontos específicos, elas têm que ser bem alinhadas, para que um olhando o outro como espelho faça com que o casamento se torne realmente um casamento de alto valor. É isso. E para terminar, eu quero deixar aqui uma frase do Baal Shem Tov. Vamos ler a frase de Baal Shem Tov. Disse Baal Shem Tov: nossos sábios nos dizem para aprender com todo homem, pois o próximo é seu espelho. Se a sua própria face está limpa, a imagem que você encontra também será impecável. Se você se olhar no espelho e enxergar uma mancha, é a sua própria imperfeição que está vendo. Exatamente. Para finalizar,
o desafio é sempre sermos gratas pelos nossos maridos. Eu, no começo do casamento, principalmente, eu fazia o caderno da gratidão. Então, tudo que o Thiago fazia, eu anotava. E esse é um hábito que você pode nutrir também no seu casamento, para que você eleve ainda mais o seu relacionamento e veja o seu marido por um lado sempre positivo, sempre com esse olhar de bondade, né? E isso vai, com certeza, aumentar o amor, aumentar a paixão e vai movimentar o relacionamento de vocês de uma forma diferente, de uma forma de alto valor. É isso aí. Espero que tenha ficado claro. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se faz sentido, se não faz, com respeito. Mas coloca aqui pra gente saber o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.